Muito bom dia, irmãos e irmãs. Quantos aqui amam a palavra de Deus, manifeste de alguma forma essa convicção? Ei, agora eu estou me animando, hein? Glória a Deus. Queridos, eu quero hoje repartir uma palavra que Deus colocou no meu coração. E o tema da minha palavra hoje, eu sempre digo, é muito simples. E eu vou falar o tema e depois eu quero pedir a gentileza que você repita depois de mim. O tema da minha palavra hoje é Shalom em tempos de oportunidades. Meu Deus, que coisa linda, que maravilha. O texto que nós vamos ler é Atos capítulo 2, dos versos 1 até o 20, do verso 1 até o 20, que diz o seguinte: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Agora preste atenção: havia em Jerusalém judeu, temente a Deus, olha só, vindo de todas as partes do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntaram-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia e Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Olha só, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Então Pedro, levantando-se com os 11 e, em alta voz, dirigiu-se à multidão: homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Olha que lindo! Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Aleluia! Todas as ideias que eu quero compartilhar com vocês hoje, apontando para esse texto,
esse tema está subordinado às ideias que nós vamos pensar sobre esse texto que acabamos de ler. Esse texto está falando de um tempo, só você ler, você vai perceber, em que Deus está querendo fazer mudanças e gerar transições. É isso que esse texto está falando. Deus está querendo fazer coisas novas na humanidade. Neste evento, nós lemos aqui que Deus conectou com a igreja que estava se iniciando todas as nações do mundo. Nós lemos isso. Não foi por acaso que a crucificação e o Pentecoste aconteceram em Jerusalém. Isso não foi sem propósito. Deus tinha um propósito em tudo isso. E agora, pensando em nós como Shalom, nós precisamos pensar que tipo de igreja a gente quer fazer para os nossos filhos e netos nas próximas décadas que agora estão se iniciando. Nós precisamos pensar, e pensar com muito carinho, porque Deus está sinalizando para Shalom um tempo de mudanças e transições. Eu não tenho dúvida disso. E se alguém aqui crê juntamente comigo, diga amém. Antes da festa, eu preparei uma mensagem que no prazo de 30 dias, eu a preguei 9 vezes. Nunca preguei tanto uma mesma mensagem como aquela mensagem que eu preparei, falando dos 30 anos, tudo que aconteceu, até chegarmos aos 30 anos. Era uma mensagem que estava nos instruindo sobre isso, e como nós deveríamos celebrar tudo que Deus fez. Porém, a palavra de hoje é para nos instruir, para nos ensinar para os próximos 30, 40 anos que estamos prosseguindo. E eu quero que você fique atento em nome de Jesus. Deixe o Espírito Santo ministrar o seu coração. E quero dizer para Shalom, para a nossa liderança no Brasil e no mundo, que é momento de fazermos uma avaliação do que nós fizemos nos 30 anos que passaram, e nós não podemos repetir mais nas próximas décadas. Quais foram os erros que cometemos? Nós precisamos identificar os erros que cometemos e corrigi-los, para que não venhamos repetir nas próximas décadas. Precisamos ouvir a voz de Deus a esse respeito. Precisamos ouvir a Deus, o que Ele deseja para Shalom nos próximos 30, 40 anos que estão se iniciando a partir de agora. Eu estou falando, eu vou repetir, nós precisamos, não é escutar o que Deus fala, mas é ouvir o que Deus fala. Que é diferente de escutar. O que Deus nos disse nesses 30 anos, e nós não ouvimos. O que Ele falou e nós não ouvimos. Somente escutamos, mas não atendemos. Nós precisamos pensar. O que o Senhor nos ensinou, e nós apenas tiramos nossas conclusões de sabedoria humana nesses 30 anos que passaram. Deus sinalizou e nós não entendemos. E não entendemos por uma razão, porque em vez de aprender o que Deus falou, nós concluímos. Fizemos conclusões humanas. E por isso não aconteceu. Jamais podemos deixar de entender este momento dinâmico, de muito movimento do Espírito Santo, como diz o texto que nós lemos. Nós estamos num tempo poderoso do Espírito Santo agindo. Como igreja, teremos que avançar na direção deste encontro de estrondo do Espírito Santo e conquistar esta geração que está diante de nós, que está sendo levada e dominada pelas inovações do mundo. Nós, como Shalom, precisamos alcançar essa geração. O texto fala que para os meus filhos, para os seus filhos, eles profetizarão, serão profetas do Senhor nas próximas décadas. O texto está dizendo que os nossos jovens estarão cheios do Espírito Santo, com muita visão de Deus para as próximas décadas. O texto diz que até nós que vamos envelhecer, estaremos sonhando os sonhos de Deus.
nas próximas décadas. Eita, eu estou começando a me aquecer, aleluia. Oh, hey, aleluia, estou começando a me empolgar. E o que eu quero dizer para Shalom é que nós precisamos vencer o espírito de letargia que faz a gente enxergar as coisas com uma perspectiva do passado. Nós temos que olhar para frente agora. É uma perspectiva de uma nova visão do que Deus tem. E eu quero convidar você a pensar comigo nesse sentido. A gente já se deu conta, por exemplo, como igreja, que o Brasil hoje é o endereço do mundo, apesar da corrupção que existe. Você já se deu conta que as nações do mundo querem vir para o Brasil? Estão vindo para o Brasil. E aqui tem uma porta para a igreja Shalom aberta, de se conectar com as nações do mundo, com a mensagem do Evangelho. O Brasil é hoje uma janela de oportunidades para o mundo, mas olhe, também é uma janela de oportunidade para a igreja Shalom, em nome de Jesus. E você precisa entender esse momento, aleluia. O que a Shalom pode fazer para alcançar os milhões de turistas que virão ao Brasil nos próximos 30, 40 anos, que já estão em curso? O que podemos fazer? Precisamos buscar uma resposta de Deus nesse sentido. Escute bem, quero compartilhar com vocês 2 oportunidades que Deus está nos dando e que nós precisamos aproveitar nos próximos 10, 20, 30 e 40 anos. Eu poderia falar aqui de N oportunidades, 10, mas o meu tempo me permite falar 2, ou uma. Vamos lá. Primeira oportunidade que eu creio que Deus está nos dando nessa nova era de oportunidades para Shalom, nesses tempos de oportunidade, é que Deus está nos dando a oportunidade de aprender de Deus e não apenas ficar concluindo a respeito das coisas de Deus. Eu vou falar devagar, porque você não escutou. E vou falar olhando nos seus olhos. A primeira oportunidade que Deus está nos dando nesses tempos de oportunidades é de nós aprendermos de Deus e pararmos de ficar fazendo conclusões humanas. Eita, Jeová! Sabe por quê? Porque aprender é diferente de fazer conclusão. Aprender é uma transformação de entendimento. E conclusões é chamado de sabedoria humana. E a Bíblia diz que a sabedoria humana tem 3 coisas interessantes sobre a sabedoria humana. A Bíblia diz que, primeiro, ela é animal. Segundo, ela é terrena. Terceiro, ela é diabólica. E eu não vou explicar aqui por que cada uma dessas declarações da Bíblia, mas eu vou falar uma em 2 minutos. Então vamos combinar o seguinte: eu vou fazer uma pergunta para você para explicar o que é sabedoria animal. Por que as conclusões humanas são animal, terreno e diabólico? Então eu vou explicar o primeiro ponto, por que ela é animal. Então eu vou fazer a pergunta e você vai responder sim, se você sabe. Você tem visão? Ah, mas está fraco. Vou repetir. Você tem visão? Sim. Você tem audição? Sim. Você tem olfato? Sim. Você tem paladar? Sim. Você tem tato? Sim. Então, continue respondendo. Um cachorro tem visão? Sim. Um cachorro tem audição? Sim. Um cachorro tem olfato? Um cachorro tem paladar? Um cachorro tem tato? Então, nesse aspecto, eu te pergunto, qual é a sua diferença de um cachorro? Qual é a sua diferença de um elefante? Qual é a sua diferença de uma anta? De um macaco? Tem alguma diferença? Então está explicado nessa manhã de uma maneira simples. Por que que as conclusões humanas são animais?
porque a mesma capacidade de associação, de interpretação e de concluir que um cachorro tem, nós também temos. Os 5 sentidos que você tem, os animais também têm. É por isso que a sabedoria que vem do homem, partindo das suas conclusões, é animal. Porque o animal pode concluir tanto quanto você. Explicado? Quer dizer, pastor, que bobeira, todo mundo sabe disso. E quando eu falo essas coisas, eu estou apenas lembrando alguns detalhes. Então, irmãos, preste atenção, é por isso que eu coloquei aqui o meu primeiro ponto, é que para as próximas décadas, nós temos que parar de concluir, e nós precisamos aprender, deixar Deus transformar o nosso entendimento. É por isso que a Bíblia diz, conhecereis a verdade. Oh! Aleluia! E eu peguei um texto para ilustrar esse negócio da gente aprender e concluir. E eu vou ler esse texto, acompanhe comigo, preste muita atenção, porque eu vou esclarecer um pouquinho sobre ele. Lucas, no capítulo 22, dos versos 15 a 27, diz o seguinte: e disse-lhes, Jesus está falando, desejei ardentemente, ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra o reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse, tomem isto e partilhem uns com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Tomando pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo, isto é o meu corpo, dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vem aí, como foi determinado, mas ai daquele que o trai. Presta atenção, se liga. Eles começaram a perguntar entre si, qual deles iria fazer aquilo. Pior, surgiu também uma forte discussão entre eles, acerca de qual deles era considerado o maior. E continua, Jesus lhes disse, os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados de benfeitores, mas, olhe só, vocês não serão assim. Pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é o maior? O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Mas eu estou entre vocês como quem serve. Olhe para mim. Ei. Aprender e tirar conclusões. Segura aí. Aqui nós estamos diante de um texto semelhante ao primeiro que lemos. Porque aqui é um momento de mudança e transição no reino de Deus. Jesus está a um passo de ser morto na cruz. Preste atenção. Jesus, prestes a se despedir dos seus discípulos, depois de 3 anos e meio de trabalho e intenso ensinamento dia a dia, preste atenção, 3 anos e meio, muito trabalho, tudo dentro da vontade do Pai, como o Pai determinou. Jesus chega aqui, nesse momento desse texto, ao ápice do seu trabalho, que ele veio realizar. É um momento apoteótico, esse do texto que nós acabamos de ler. Jesus reúne os seus discípulos e diz no verso 15, olhe para mim, eu desejei ardentemente, ou ansiosamente, e o verbo aqui é um pretérito contínuo, não é algo que foi desejado, não, é contínuo, eu desejei, pretérito contínuo,
Eu estou desejando agora, desde a fundação do mundo. Ei, se liga, olha só. Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Aí eu fico pensando e pergunto para você, você consegue imaginar como esse momento foi planejado na eternidade? Veja a importância desse momento para Jesus, para os discípulos que estavam ali junto à mesa. Veja a importância. Foi um momento sonhado por Deus desde antes da fundação do mundo. Olha do que está acontecendo aqui. Deus, o Pai, trabalhou até este momento com perfeição, tudo dentro dos conformes. Quem está ensinando aqui nesse momento é aquilo que a Bíblia chama Jesus, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, é o conselheiro, é o Deus forte, é o maravilhoso que está ali nesse momento ensinando. Mas agora acompanhe comigo o raciocínio. Você consegue imaginar quão intenso deve ser o desejo de quem tudo pode? Você consegue pensar nisso? Isso é algo espetacular. Jesus foi capaz de realizar todos os sonhos do Pai. Ele era a encarnação da vontade de Deus. Estava tudo certo. Este é um momento emblemático, podemos dizer assim. Um momento único da ceia nesse momento. É um momento de ensino. Diga comigo, a ceia é pedagógica. Esse é um momento único, é um momento de ensino. Com base no que os discípulos iriam aprender naquele momento, deveriam lembrar do sacrifício que ele fez por eles, ou que ele ia fazer por eles. Era esse o propósito do ensino. Aqui se encontra uma figura que deveria ficar guardada no nosso entendimento, que servisse como instrução pedagógica, e de forma que fosse capaz de formar uma cultura e um estilo de vida nos discípulos e todos nós. É isso que está acontecendo aqui. Jesus concluiu falando do pão, falando do vinho, os discípulos ali ouvindo. Abriu seu coração com os discípulos, o que ele estava sentindo, tudo o que estava acontecendo. Ele falou do seu chamado, falou de partilha, ele falou da entrega dele, da oferta que ele ia fazer de si mesmo na cruz, com muita clareza, objetividade. Quando Jesus terminou os seus ensinamentos, a gente fica pensando, esses homens entenderam tudo o que Jesus falou. Seria isso que deveria acontecer. Mas olhe para mim, as interpretações destes homens, eu às vezes fico olhando e falei, só Jesus para aguentar. Só Jesus. As interpretações destes homens, as conclusões deles, foram as mais ridículas possíveis. E a Shalom não pode cometer erros como esse nas próximas décadas. A Shalom tem que aprender a ouvir e aprender de Deus. Nós precisamos disso. Olha só, em vez deles dizerem assim, Senhor, nós entendemos tudo, começou entre eles. Veja bem o que eu vou dizer para você. Começou na mesa da ceia uma discussão generalizada. Um bate-boca, aquela muvuca. E não foi um negócio conciliatório, não. Está escrito lá, foi uma forte discussão. Agora observe bem, quais eram as questões e as motivações daquela discussão. Quem era o maior entre nós? Quem é o maior entre nós? Quem é o mais graduado entre nós? É de dar risada. Sabe por quê? Eles queriam saber quem de nós aqui tem mais poder. Eu vou só explicar uma coisinha para você. Na época de Jesus, o judeu que não tinha cultura suficiente, que não tinha graduação intelectual, não podia assumir cargo de importância, ser príncipe, governador, essas coisas. Então sobrava para ele o serviço braçal. Olhe para mim! O que nós estamos vendo aqui é uma discussão de peões.
É isso que nós estamos vendo aqui. De homens sem nível de intelectualidade. Peões estão discutindo aqui quem era o mais poderoso. E aí eu fico pensando essas questões deles em contraste com o que Jesus está ensinando. O que é que Jesus está ensinando para eles naquele momento? Jesus está falando de sacrifício. Jesus está falando de oferta, de sangue derramado. E aí, sabe o que aconteceu? Alguém ali, além de fazer essas interpretações, arrancou de uma espada e mostrou para Jesus como forma de preparação para o ministério que ele ia continuar. Cara, isso é de tirar o chapéu. Jesus está dizendo, eu vou derramar meu sangue por vocês. O cara arrancou a espada e falou assim, aqui está a prova do preparamento para o meu ministério. Pode contar comigo, Jesus. Rapaz, isso é uma tragédia grega. Seria o mesmo, o pastor Dilon já está aqui. Terça-feira ele reuniu os pastores. Os 6 pastores de tempo integral e dizia assim, irmãos, eu acabei de chegar do Camboja. É mais ou menos isso. E eu vim de lá e nós precisamos enviar um de vocês. Um de vocês precisa ir para o Camboja para ajudar Sopeia, o nosso pastor lá do Camboja. Mas tem o seguinte, lá é um lugar muito perigoso. Então, o pastor Zé Luiz mete a mão na cintura e arranca um 38 e bota em cima da mesa e fala, pastor, estou preparado, pode me enviar. Você está entendendo, irmão? Às vezes a gente acha que as pessoas entenderam tudo e na verdade não entenderam foi nada. É o que aconteceu aqui. E nós não podemos chegar daqui 20 anos dizendo nós não entendemos. Porque Deus está nos dando a oportunidade de aprender com Ele. Aleluia! Então preste atenção. Porque a gente está desenvolvendo uma coisa em nossa vida que é transformar os ensinamentos de Deus em preceitos humanos, muitas vezes. Tirando nossas conclusões, os nossos achismos. Ou seja, em vez da gente se esforçar para aprender o que Deus está dizendo, a gente se apressa em tirar conclusões. Isso não pode acontecer entre nós. Daí a gente passa a viver aquele evangelho a partir das nossas conclusões, que nós tiramos, e não os ensinamentos que recebemos de Deus. O resultado disso quando as nossas conclusões são fortes demais, nós não permitimos que o Espírito Santo nos ensine. Essa é a grande verdade. Na verdade, nossa conclusão humana, a partir das nossas conclusões humanas, nós tentamos entender os ensinamentos divinos, e não dá certo. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, diz, quem tem o Espírito, ou melhor, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas se discernem, ou elas são discernidas espiritualmente. Então Deus nos ensina como um Deus eterno, Deus nos ensina como um Pai amoroso, e Deus nos ensina como o Senhor da nossa vida. É assim que Ele nos ensina. Mas a gente está concluindo a partir da nossa sabedoria humana e da nossa percepção humana, muitas vezes. As nossas conclusões atrapalham a nossa capacidade de aprendizado. O que Deus está te dizendo nesta manhã é que Ele não quer que você conclua, Ele quer que você aprenda. É isso que Deus está falando para nós. Essa é a oportunidade que nós temos nos próximos anos. Por causa disso, nossa natureza divina, o nosso caráter de Cristo, por causa das nossas conclusões, o caráter de Cristo não pode ser formado em nós. Porque as nossas conclusões são mais fortes do que Ele modelar o nosso caráter. E isso se dá porque há uma dualidade em nossa vida que não se resolve. Na verdade, nós recebemos orientação divina, mas nós temos uma conclusão humana. O resultado disso é uma mente dividida entre a condição de que nós estamos e a natureza que de fato nós representamos, que é o caráter de Cristo. O apóstolo Paulo,
No capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, versículo 15 e 16, diz assim: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é um vaso escolhido para levar meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E aí, preste atenção: eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. A palavra mostrarei, nesse texto, no original, tem 3 sentidos. Primeiro, mostrar ao colocar debaixo, diante dos olhos, é o primeiro sentido. Segundo, demonstrar através de argumentos, ensino, instruções. Terceiro, mostrar por meio de conhecer as coisas futuras, mostrar as coisas futuras. No capítulo 11 de 1 aos Coríntios, Paulo disse o seguinte: porque o que eu recebi do Senhor, porque eu recebi do Senhor este ensinamento que eu passo a vocês. Paulo não falou, eu tive umas conclusões a respeito de Jesus e estou passando para você. Ele não disse isso. Aquele ensinamento que eu recebi do Senhor, estou passando para você. E aí, olha só, Filipenses, no capítulo 4, versículo 11, Paulo diz: não estou dizendo isto por me sentir abandonado, pois aprendi, diga, aprendi, estar satisfeitos em todos os momentos. Isso é aprendizado, isso não é conclusões. Desde Atos 9, sem conclusões, aprendendo. É diferente. Paulo não tirou conclusões, ele aprendeu. Deus já dizia lá para o profeta Isaías, através do profeta Isaías, Deus dizia assim: o problema de vocês é que eu falo as minhas verdades as minhas verdades divinas e vocês fazem as conclusões humanas de vocês. É por isso que eu não consigo abençoar a vida de vocês. É porque eu dou ensinamento meu e vocês concluem com a sabedoria de vocês. Em vez de vocês se dedicarem a aprender, vocês se apressam em tirar conclusões. Deus não quer que você conclua, Deus quer que você aprenda, estou repetindo. Deus nos liberta dessa condição de realidade, dessa percepção tátil, dessa percepção sensorial, dessa forma erótica de lidar com a verdade. Olha, hoje, eu vou falar bem devagarinho, hoje nós estamos vivendo um momento de erotização da verdade. As pessoas dizem: eu sinto, eu vi, eu toquei, eu concluí. Isso é uma erotização da verdade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Isso é animal. Coloca o vídeo lá, irmã, por favor, rapidinho. Senhor Jesus, muito obrigado por este dia. Obrigado porque o Senhor cuida de nós do seu tempo, que o Senhor nos ama. Obrigado porque a gente tem condições de ter uma comida dessas, de qualidade super premium, Deus. Abençoa os cachorros da rua, que eles não passem fome, Deus. E que todas as criaturas da face da terra, Senhor, sejam abençoadas, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Você está entendendo, irmão? Tinha um cara que tinha um cachorro chamado Dingo. O cachorro chegava a fazer gemidos inexprimíveis para comer. Você está entendendo? Deixa eu dizer uma coisa para você. O animal tem uma forma de inteligência conclusiva. Olhe bem. Toda a ciência humana é baseada num contingente conclusivo. Uma soma de experiência, um contingente conclusivo. Isso é a ciência humana. Eu observo, eu comparo, eu concluo. Isso é a ciência. Isso é o animal. Então, eu posso dizer para vocês que tem cachorros que são muito mais crentes do que os crentes pentecostais e avivados. Sabe por quê? Porque o cachorro lá na sua casa, a referência divina dele é você. Você é o Deus do seu cachorro. Quer ver como você é o Deus do seu cachorro? Quando você chega com um pacote de ração, ele vai receber você no portão e pula, louvando, adorando, glória, aleluia, e pula em você, põe as patas, e dá um sorriso, balança o rabo, faz um reteté pentecostal na sua frente. Porque ele associou que o Deus dele, provedor dele, chegou para encher a barriga dele. Ei! Aí,
Você é um Deus que não está sensível, bota o pacote em cima da pia. Aí o cachorro olha para o pacote, olha para você e fala, você não está me vendo. Aí ele vai para o segundo passo. Ele começa a fazer gemidos inexprimíveis. Aí quando chega nos gemidos inexprimíveis, você fala, não, agora eu sou o Deus do meu cachorro, tenho que suprir. Pega o pacote de ração, rasga, coloca dentro do potinho, e aí ele avança e come, enche a barriga. Aí ele vai para o outro estágio pentecostal, vai para o arrebatamento, deita e dorme. Hey! É simplesmente assim. Sabe o que acontece? O cachorro faz uma conclusão de poder. Ele se submete a quem tem poder de alimentá-lo, que é você. Tudo que você ensinar, ele vai obedecer. Isso é real, mas não é uma tradução da verdade. Enquanto a gente vai trabalhando esse universo baseados em conclusões, as conclusões que nós tiramos simplesmente, eu concluí, eu experimentei, foi o que eu entendi, a gente vai empobrecendo o processo de aprendizado da vontade de Deus. É isso que acontece. A nossa fé humana é baseada na nossa barriga. É por isso que quando você quer se fortalecer no seu espírito, você acaba com as crenças da barriga, fica sem comer, para que o espírito se fortaleça e Deus ministre a fé viva do conhecimento dele na sua vida. A fé que vem de Deus é baseada no conhecimento que nós temos da verdade de Deus. E a verdade de Deus se revela no amor. Fora do amor não há verdade. Daí, a gente percebe, por exemplo, na vida de Davi, Deus ensinou 3 lições a Davi. Primeiro, Deus ensinou Davi, antes dele ser rei, a tirar tempo sozinho com Deus, intimidade com Deus. Segundo ensinamento, Deus ensinou a Davi a servir. Mas preste atenção, como que Deus ensinou Davi a servir? Deus ensinou Davi a servir com dignidade e não com a sensação de utilidade. Olhe para mim. Porque muitos crentes hoje estão pensando que ser útil é ser digno. Mas não é. Não é. Nem tudo que é útil é digno. Vou usar 2 exemplos para vocês. Primeiro, tem alguma coisa, responda para mim, por favor, tem alguma coisa mais útil na sua casa do que um vaso sanitário? Você já se imaginou descendo do seu apartamento, Nelson, para procurar uma moita? Uma casinha com as madeiras em cima para você sentar, cheio de mosca lá no fora. Você já pensou num negócio desse? Não, eu estou botando aqui, perdoe, eu sei que nós vamos almoçar, mas é para entender. Agora deixa eu perguntar para você, olhe para mim, não perca o fio da meada. Por que você não coloca esse objeto de louça fina em exposição na sua sala? Sabe aquela galinhada que você vai servir para os amigos? Por que você não a serve no vaso? Hein? Por que quando você é convidado para um casamento, você faz aquele embrulhão vermelho lá e leva um vaso de presente para a noiva? Sabe por quê? Olhe para mim. Porque é uma das coisas mais úteis dentro da nossa casa, mas a sua utilidade, ainda que sirva, está associado às coisas nojentas e impuras. Quer outro exemplo? Rapidamente. Não tem ninguém mais útil para nós e para Deus do que o diabo. Quer ver? Olhe para mim, preste atenção. Deus queria mudar as conclusões de Jó. Porque Jó achava que era muito bom, porque conhecia Deus de ouvir. Deus disse, não, eu não quero Jó desse jeito não. Eu quero Jó, um homem que conhece a mim. Então, reuniu os anjos lá e tal, está todo mundo conversando. Daqui a pouco vai passando o diabo, distraidão. Porque aquilo é distraído. É deslocado da realidade. Porque se ele fosse inteligente, ele não caía numa roubada dessa. Preste atenção.
Aí Deus falou assim, e aí, diabo, por onde tu anda? Ele distraidão, sem pensar em nada. Falou, anda aí, dá uma banda aí pela terra. Muita gente diz assim, porque o diabo foi que provou Jó. Foi o diabo que provocou tudo em Jó. Não, não pense assim. Foi Deus. O diabo nem estava lembrando de Jó. Jó passou batido na visão do diabo. Mas aí, Deus disse assim, nessas suas andanças por aí, você não viu meu servo Jó? Ele falou, tá, agora já que você lembrou, então, eu vi sim. O que tu pensa dele? Aí o diabo bobão falou, ele do jeito que ele está, adorando, tu está dando tudo para ele, desse jeito é fácil. Agora, se tu der um arroxo nele, você vai ver que ele te... Aí Deus disse, então é o seguinte, eu preciso de fazer uma realização na vida do Jó, que só o diabo pode fazer. Então é o seguinte, vai lá e faz o que você está pensando. Simplesmente assim. Aí o diabo ficou de tocaia. Quando os rebanhos saíram para pastar, ele falou, e agora? Soltou as caravanas de ladrões, roubou tudo. Serviço bem feito. Aí ele ficou de tocaia de novo. A festa dos filhos. Quando estava todo mundo churrasqueando, entrou o diabo na hora certa, no lugar certo, e soprou o vento, derrubou a casa em cima dele, matou todo mundo. Entrou na hora certa, saiu na hora certa, não precisou chamar os obreiros do Agenoduque para expulsar, não precisou chamar os obreiros da Universal, nem de nenhuma igreja pentecostal, caba corajoso que expulsa, não precisou fazer campanha no monte. O diabo entrou e saiu na hora certa e fez o serviço bem feito, útil. Agora olhe para mim, o problema é que na vida de Jó, esse processo foi uma bênção. Quando Jó conheceu Deus, disse, agora não é mais conclusões, agora é pessoal. A vida de Jó ficou melhor do que antes, e o diabo ficou mal falado. Nem tudo que é útil é digno. Irmão, eu fico pensando nos discípulos, eu já sei que eu não vou poder pregar tudo mesmo, mas eu fico pensando nos discípulos. Imagina a cena comigo, só um pouquinho aqui, Pedro e Tiago, os dois irmãos lá. Depois da ceia foram para casa, 3 horas da tarde, mamãe colocou o café, porque eles envolveram até a mãe. Olha só, colocou o café, Pedro pegou o pão asmo, começou a comer triste. A mãe falou, o que foi, meu filho, o que aconteceu? Estou andando com Jesus e ele não me enxerga. Já falei para ele que eu estou pronto para o que deve anda até armado. Tranquilo, mas ele não me enxerga. Aí a mãe falou, não, Pedro, fica tranquilo, eu vou te dar um chazinho de maracujá, você toma, vai dormir, e amanhã a mamãe vai falar com o mestre. Você consegue imaginar uma cena dessa? Você consegue? Aí no dia seguinte, a mãe chega lá para Jesus e fala, olha, mestre, é o seguinte, o Pedro, meu filho, e o irmão dele são muito tímidos, eles não conseguem falar, mas são meninos bons demais, eu eduquei esses meninos, eles têm potencial, dá para o senhor preparar para eles 2 lugares, um da direita e outro da esquerda? Irmão, onde é que nós vamos chegar com essas conclusões, irmão? Irmão, pelo amor de Deus, parece que rolou um clima assim. Você entende? Jesus, no mesmo texto em João, Jesus diz, Pedro, eu vou lavar teus pés. Não, você não lava meus pés. Irmão, onde é que nós vamos chegar com as conclusões? Tem muita gente que pensa que pelo fato de servir, olha o que Jesus disse, Lucas capítulo 17, capítulo 17, versículo 10, diz assim, assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhe for ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, porque cumprimos apenas o nosso dever. Então, irmão, a gente precisa entender, deixa eu dizer uma coisa para você, utilidade não tem nada a ver com dignidade. Olhe bem, olhe para mim, utilidade tem a ver com serviço, mas dignidade tem a ver com natureza, com identidade e com aquilo que nós representamos. É diferente. Então, eu vou passar para o meu segundo ponto.
Segundo aprendizado, vou deixar aqui, vou passar para o segundo aprendizado para a gente concluir a nossa mensagem. Segunda oportunidade que Deus está nos dando, preste atenção. Deus está nos dando a oportunidade de ser uma igreja que fala a língua dos homens. No texto que nós lemos assim: nações do mundo inteiro estavam lá e ouviram, entenderam a mensagem, as maravilhas de Deus, porque ouviram na sua própria língua. Então, o desafio da Shalom para as próximas décadas é aprender qual é a língua que nós vamos falar que os homens vão entender. Esse é o desafio do futuro da Shalom. Preste atenção. Eu nem vou ler o texto de Atos, vamos passar adiante para você entender. Então Deus vai nos ensinar nos próximos anos a desenvolver uma comunicação simples, mas que vai alcançar do mais culto até o analfabeto, do mais rico até o mais pobre. Eu quero que coloque o vídeo do John Lennon da Silva. Sei que todos vocês conhecem, mas eu quero ilustrar esse tópico. Vai lá, rapidamente. Próximo, por favor. Boa noite. Boa noite. Como é seu nome, por favor? John Lennon da Silva. John Lennon. Como? John Lennon da Silva. Acho que eu já ouvi esse nome em alguma parte. Você é famoso, amigo do Paul, É? do Ringo. Nome de artista eu já tenho, agora a questão, eu quero sim ser artista e vim aqui propriamente por isso, entendeu? Para mostrar o que eu sei. A dança na minha vida significa muita coisa. Meu sonho mesmo dentro da dança é viajar pelo mundo, fazer algumas turnês e ser conhecido. Você veio aqui dançar? Vim dançar. Assim? Assim mesmo. Qual que é a ideia disso? Essa é uma roupa que eu visto no meu cotidiano. E o que tem a ver mesmo é a minha interpretação, que eu vou dançar uma trilha que é a Morte do Cisne, com a minha interpretação do popping. Eu espero que a sua interpretação seja muito boa, porque o figurino eu achei nada a ver. Vou levar para o palco todas as minhas possibilidades que tenho, todos os olhares que aprendi e ainda estou aprendendo, e toda a minha garra e todo o meu sonho também. Você conhece a versão original da Morte do Cisne? Então, eu venho trabalhando há pouco tempo nisso, que no projeto vocacional, no programa vocacional que eu faço aula, os organizadores me mostraram essa música com essa proposta mesmo para mim fazer uma reinterpretação no meu estilo. É uma coisa diferente. Eu estou atrás de uma coisa mais revolucionária. Você sabe que é um cisne se debatendo até a morte. Isso. E é feito por uma bailarina nas pontas, toda de branco. Isso, A versão original é essa. com certeza. Ok, então vamos ver o que você vai apresentar pra gente como street dance nessa versão. Tá. Boa sorte.
Bravo. Rapaz, você me emocionou, cara. Quantos anos você tem? Eu tenho 20. E quem é o coreógrafo dessa... Bem, sou eu mesmo. João tá chorando. Você tá chorando? Ok. Nossa, não acredito isso. Ok. Olha, eu não sei se tá mais emocionado por Bem ele. assim. Obrigado. O que você apresentou aqui é tão emocionante. John. Adoro isso. John. John Lennon da Silva. Rapaz, você é um artista de uma grandeza. Tomara que você continue fazendo isso para sempre, assim, buscando a sua arte, porque é impressionante o que você nos mostrou. Espero que as pessoas que estão vendo em casa tenham a dimensão e tenham conseguido sentir o que você conseguiu me fazer sentir, assim. Eu estou completamente emocionado. Jarbas, o Pois. que é? O meu voto é sim. Meu voto é sim. Obrigado. Isso é incrível. Você dança na próxima fase porque você Obrigado. incrível. John Lennon arrasou, velho. Arrasou. Gente, esse Sensacional. menino é incrível. Sensacional. Nossa, né? Gente, só um instantinho. Eu vou Você tá até... bem, João? Não, tô bem, tô legal. Muito bem, garoto! Recebe o selo do programa de quem dança na próxima fase, porque dança muito. John Lennon. O que aconteceu, cara? Por que você acha que você conseguiu ser o culpado por esse momento inédito e histórico no Se Ela Dança, Eu Danço? O João chorando. Ele se emocionou com você. Isso nunca aconteceu aqui. Ele viu a minha potencialidade, simplesmente. Ele pensou que ia ser normal, não sei, pelo que eu percebi pelo olhar dele e a face dele, entendeu? Mas quando ele viu eu terminando a coreografia, ele falou, você é um artista. Parabéns. Corre lá pro elevador de quem dança muito e até a próxima fase. Parabéns, irmão. Aleluia. O que eu estou propondo nesse tópico, não vou ter tempo de pregar sobre ele, é que a Shalom tenha uma linguagem que fale a língua dos homens, ao ponto de derrubar o estereótipo que está na mente dos poderosos, como fez John Lennon. Que a Shalom fale uma língua que os homens entendam. Essa é a proposta para os próximos 40 anos. Dê uma salva de palmas bem forte ao Senhor. Concluindo, Deus mobilizou gente de várias partes do mundo para realizar o que Ele estava desejando empreender. Recentemente nós realizamos a festa dos 30 anos e não foi sem propósito que Deus trouxe a Curitiba gente de várias partes do mundo para celebrar na Shalom esse tempo de festa. Deus conectou com a Shalom alguns dias atrás o continente africano com mais de 1 bilhão de pessoas. Deus conectou com a Shalom a Ásia com mais de 4,3 bilhões de pessoas através do Camboja. Deus conectou com a Shalom os Estados Unidos com mais de 326.708.564 pessoas. Deus conectou com a Shalom a Europa com mais de 743 milhões de habitantes. Deus conectou com a Shalom a América Latina alguns dias atrás com mais de 793 milhões de habitantes até o século 2061, ou melhor, até o ano 2061. A gente precisa entender o momento da Shalom para todos nós, sobretudo para a nossa juventude, para os nossos filhos, para que eles profetizem, para que eles sonham, para que eles tenham visão.
E eu vou concluir fazendo uma pergunta: qual é a língua que a Shalom precisa aprender para os próximos 40 anos para conectar-se com essas nações? Número 1, inglês. É a língua que você vai conseguir se comunicar com todas essas nações. Segundo, espanhol, português e outras línguas. Se nós quisermos nos conectar e comunicar de maneira simples, a ponto de alcançar o coração dos americanos, dos asiáticos, dos africanos, do Brasil, da América Latina, nós temos que falar a língua desses homens. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. E se você está animado, dê um glória a Deus e um forte aplauso ao Senhor.